Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 60 do podcast Empoderaí Cris, um espaço onde histórias reais, trajetórias construídas com muita coragem se encontra aqui nessa mesa, onde vozes e voz são amplificada, ampliada, para que você possa aprender com todos os nossos convidados. E o convidado de hoje, a convidada de hoje, ela é surreal. Eu sou a Cris Silva, CEO da do Cris Exclusive, psicóloga comportamental, estrategista de venda, idealizadora da rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília. E antes de eu convidar essa nossa convidada, eu quero agradecer os nossos apoiadores. A Unimar EAD, a do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. A Unimar EAD, como você já sabe, ela tem a trajetória de somar na vida de muita gente, de pegar o sonho e ampliar esse sonho. O Boticário Marília, que tem beleza com propósito, a revista Mães e Filhos, que traz conteúdo de valor, a doutora Bia Casari, harmonização orofacial, beleza com naturalidade, elegância e segurança. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos devolve sorrisos com naturalidade e harmonia. E aos nossos parceiros dos bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico Marco César, o assistente técnico, o Júlio Sinatória. E a você que vem acompanhando os nossos episódios, eu tenho recebido muitos comentários e muitas mensagens que você tem aprendido muito com todos os nossos convidados. Isso me realiza, esse atinge o propósito que é do nosso podcast, levar conhecimento, levar case de sucesso, levar história de superação para que você vire a chave, para que você comece a ter uma nova versão da sua pessoa, que seja na área pessoal, familiar ou profissional. E para que você não perca nenhum episódio desse, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber em primeira mão, salve, compartilhe, principalmente aquela pessoa que necessita, que está reclamando da vida, reclamando dos negócios, chama para o nosso podcast, porque no nosso podcast tem conhecimento na veia, tem história transformadora. E com certeza, essa pessoa que está precisando vai mudar a mente, vai mudar o seu mindset. E já pegou papel e caneta? Ainda não? Vai lá e pega papel e caneta, porque o episódio 60, o nosso encontro é alguém que construiu uma trajetória longe dos holofotes, mas muito perto do trabalho, da persistência e da reinvenção. Recebo com carinho a Adriana Almeida, empreendedora há mais de 30 anos, que iniciou sua caminhada a partir das raízes simples no interior de São Paulo, atravessou culturas, desafios, recomeços e transformações profundas, pessoais e profissionais, sem perder aquilo que sempre foi sua base: valores, fé e gratidão. Mais do que falar de empreendedorismo, essa conversa fala sobre escolhas reais, escolhas difíceis, maternidade, culpa, coragem e a certeza de que ninguém, mas ninguém, constrói nada sozinho. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Oi, Cris. Olá, todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. Queria muito estar faz tempo aqui no Empodera Cris. Eu sei que você traz pessoas maravilhosas aqui que têm aí uma trajetória de vida muito boa para contar. E eu estou muito feliz. Eu sei que você está com uma agenda muito cheia, né? Porque você é multitarefa e as pessoas vão saber quem é essa Adriana, que quando olha, vê uma docilidade, mas tem uma força interior muito grande, né? E quando abre a boca, gente, essa mulher é surreal.
Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Já pega papel e caneta e aquele cafezinho, por favor, porque a história é boa. Adriana, eu separei aqui algumas coisas e a nossa amizade já é bem longa, né? A gente já se conhece. Já quero dar um spoiler aqui, porque eu conheci a Adriana quando eu fazia faculdade de psicologia, né? Sim. E aí foi a primeira vez que a gente se encontrou, onde fazia parte da comissão organizadora, né? Sim. Então, olha, você que já tá nos assistindo, você que é empresário, você que é empreendedora, você que tem filho aí na faculdade, sabe? Alguém já tá pensando na formatura, é a Adriana, viu? A Adriana vai contar isso aqui pra gente. Adriana, você cresceu num sítio, em uma família bem simples, filha de imigrante japonês. Que valores dessa infância você carrega até hoje? Eu cresci, né, nesse sítio lá em Júlio Mesquita. E foi uma infância, eu falo assim, simples. Eu não falo que seja difícil, porque não me faltou nada. Não me faltou amor, não faltou comida, não faltou, eu acho que esses valores que eles passaram para mim, né? Então, a educação, eles não tinham, né? Eles não têm, porque eles são vivos até hoje, eles não têm nem o ensino fundamental completo. Mas eles carregaram, assim, valores, essa cultura japonesa rica, né? Então, isso tudo eles passaram para mim. E em meio à simplicidade, eu aprendi muitas coisas, a dar valor nas pequenas coisas. E a minha mãe sempre me incentivou, ela nunca disse, você não pode estudar. E é ao contrário, ela sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos, estudar, ter conhecimento. E foi com o conhecimento que realmente abriram as portas para mim. Que coisa boa, Adriana. Com essa simplicidade, o que te ensinou essa simplicidade sobre criatividade, trabalho e resiliência? É que eles, assim, como a gente não tinha muito recursos, eles trabalhavam lá na lavoura e eles cultivavam. O que cultivava, eles vendiam o pouco que tinha, que o sítio é pequeno. Então, o pouco que tinha, eles vendiam e com esse dinheiro que eles sobreviviam o ano inteiro. Então, assim, minha mãe costurava. Então, eu vi que a minha mãe aproveitava aqueles sacos que hoje a gente usa como pano de cozinha, de copa, aqueles sacos de açúcar, ela aproveitava e fazia as roupas pra gente. Então, eu lembro disso porque me marcou, porque, assim, eu não entendia, então eu tinha vergonha de, né, sair com esse tipo de roupa, porque o pessoal, né, todo mundo estava bem vestido e a gente, assim, né, no sítio, minha mãe falava assim, não precisa se vestir muito bem aqui, porque não vem ninguém. Então, a gente tinha um pouco de vergonha, mas hoje eu sei que tem um valor aí, né, de criatividade. Uhum. Então, ela com a criatividade dela, conseguiu sustentar a gente. Ela fazia horta, o meu pai também. Eu sei que a gente aproveitava as pequenas latas de leite ninho para fazer brinquedos. Então, a gente aproveitava o que tinha lá para poder fazer brinquedos, para fazer roupa. Então, eles aproveitaram isso. Eu acredito que isso tenha formado o meu caráter. Porque hoje eu não desperdiço nada. Eu tento aproveitar tudo que tenho. E assim, no que eu tenho, tentar criar novas coisas. Que bom, tá vendo? Isso é ensinamento, né? Quando você pega o que você tem e você olha e você fala, peraí, o que eu posso fazer com isso? Né? Isso é a raiz que você trouxe da criatividade, o ócio criativo, né? Isso a mãe começando a criar essas roupas hoje, nós diríamos que é uma moda sustentável, né? Verdade. A moda sustentável. Hoje mudou de nome, né? Pra você ver, antigamente, isso era vergonhoso. Era. Gente, antigamente, a gente tinha vergonha. Mas hoje, nós chamamos de moda sustentável. Tinha outra coisa que eu lembrei de você falar de moda sustentável.
Na minha casa não tinha chuveiro. A minha mãe tinha aquelas latas enormes que era de óleo. Ela aproveitava, limpava certinho e esquentava a água ali. Eu lembro que ela estava assim em cima de tipo um lugar que a gente colocava fogo embaixo e esquentava. Era o ofurô. Isso era o ofurô nosso. E a gente tomava banho disso. Era um barril bem grande, era o ofurô. Então, eu também tinha vergonha na escola de falar que eu não tinha chuveiro, porque a gente tomava banho, colocava na bacia essa água quente, tomava e depois a gente entrava nessa água que era quente. Era o nosso ofurô lá. E hoje é chique. Hoje é chique, bem. Ofurô é chique, mas antigamente era a lata d'água que a gente tinha para tomar banho. É verdade. Para você ver, né, como tudo hoje, eles traz uma roupagem e quando a gente olha para trás, né, a gente fala, poxa, até sofri por isso, né? Sim. Você tinha vergonha de falar na escola, né? Eu tinha vergonha, eu não falava. Eu falava que tinha chuveiro. Mas nós não tínhamos chuveiro. Tinha ofurô. E não tínhamos também os banheiros, o vaso sanitário, era tudo aquela casinha, era a casinha. Nós até a adolescência, era na casinha que a gente fazia as nossas necessidades. Eu imagino que o Júlio nem sabe o que é isso, né, Júlio? Você sabe, Júlio? Então tá. Porque o Júlio é jovem, né? Gente, aqui, ó. A gente traz raízes aqui, povo. Pega papel e caneta para você começar a pensar sobre o que você está colocando, o que você está fazendo com a sua criatividade, né? Porque a gente tem uma criatividade, assim, fértil. É só parar e refletir. Adriana, como foi para você? Você vem de uma cidade simples, que é Júlio Mesquita, que é menor. Júlio Mesquita é uma cidade ou município? É uma cidade, 6.000 habitantes. Pequenininha. Bem pequena. Bem pequenininha, tá? E como foi para você sair daqui para ir para o Japão? Qual foi o marco da sua vida? E em que período que você mais aprendeu lá no Japão? Primeiro, como foi para você essa oportunidade de ir para o Japão? E o que você aprendeu nesse período? O que mais esse período te ensinou a você mesma? Quando eu completei 18 anos, eu falei para minha mãe, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ir trabalhar, porque no sítio não tinha, assim, só tinha coisas de lavoura para fazer. Então, eu não queria isso para mim. E aí a minha mãe incentivou e ela começou a pagar uma pensão aqui, uma república. Na verdade, era uma república que a gente morava. E ela me sustentava aqui, trabalhando lá, e ela me sustentava aqui. E eu consegui arrumar um emprego. E foi aqui na Unimar. Não foi na Unimar que eu consegui arrumar um emprego. Eu trabalhava de secretária. E também estudava à noite, fazia faculdade. Mas eu via que estava difícil, que ia demorar muito para eu conseguir o que eu queria. Eu sempre quis ser empresária, eu sempre quis. No começo, eu achava que ser empresária era você abrir uma lojinha de roupa ou de sapato. Era isso que eu pensava na época. Olha, eu vou abrir uma lojinha de sapato ou de roupa e por isso eu preciso buscar recursos. Era meu objetivo, mas estava muito difícil juntar dinheiro. Uhum. Então, surgiu a oportunidade. Por quê? Porque meus amigos começaram a falar que estavam indo para o Japão. Os meus amigos aqui de Marília, eu já estava em Marília nessa época, e eles começaram a falar que ia para o Japão. Até a própria amiga que morava comigo na República, ela falou, eu também vou embora para o Japão. Então, isso me acendeu assim, uma oportunidade que eu pensei, nossa, então se eu for para o Japão, eu consigo ficar 2 anos, juntar o tanto que eu preciso voltar e abrir meu negócio. Então, foi com esse propósito que eu fui para o Japão. Ficar 2 anos, pagar minha passagem, porque eu fui com a passagem financiada, chegar lá, trabalhar o máximo que eu puder, que eu trabalhava 12 horas, fazia hora extra para poder voltar logo e com o dinheiro voltar e abrir essa loja.
Mas os 2 anos se passaram, eu precisei ajudar minha família, porque eles estavam ainda morando numa casa de madeira, e essa madeira estava já bem desgastada. E estava abrindo buracos, que estavam entrando cobras, outros bichos estavam entrando pelas frestas. Então, eu, juntamente com meu irmão, que já estava no Japão, decidi mandar todo o dinheiro que nós tínhamos juntado para construir uma casa aqui para os meus pais, lá no sítio, que é a casa onde eles moram até hoje. Então, de 2 anos passou para 4 anos. Mas com 4 anos, eu voltei do Japão, porque eu já tinha um tanto que eu achei que dava. Então, eu voltei com esse valor em dólar. Na época, a gente trazia tudo em dólar. E a fotografia era um hobby lá no Japão. Não, peraí, que ainda vou... Ainda não vamos entrar ainda na fotografia. Tá. Então, mas não, só para falar assim, Sim. da fotografia, era um hobby lá. Todo mundo tirava foto. Porque os japoneses adoravam. Você sabe que japonês adora fotografia, né? Sim, sim. Ou é fotografia, ou é pastel, não é? Exatamente. Então, o japonês adora fotografia. Aí lá, a gente revelava muito. Eu tenho álbuns e álbuns de foto que eu trouxe do Japão. E eu voltei, então, com esse recurso para o Brasil abrir meu negócio. Tá. Ótimo. Agora eu quero saber como foi para você lidar com o choque cultural, o preconceito e, ao mesmo tempo, o fortalecimento pessoal. Porque eu imagino... Porque, eu tô imaginando assim, você tá saindo de uma cidade de 6 mil habitantes, aí você vem para uma cidade, naquela época, vamos dizer que Marília tivesse quase 150 mil, que hoje já aumentou, né? Pelo IBGE a gente já tem essa estatística, e vai para o Japão, que é o polo de tudo, né? E aí, como que ficou? Porque aquela menina tava se desabrochando para o mundo ainda, né? Sim. Como foi? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha 19 anos. E eu achava assim, eu sei falar japonês, porque minha avó tinha me ensinado. Aí eu tenho essa cara de japonesa, então lá eu vou ser, assim, tratada bem. E foi cair do cavalo. Porque lá eles tinham preconceito contra brasileiro. Eu era brasileira. Aqui eu sou japonesa e lá sou brasileira. Olha que só. loucura, Que né? loucura, Fala né? uma palavra em japonês. Arigato, Ah. konbanwa, Ai, meu tadakimasu. Deus. Olha só. Eu sei várias Sabe palavras, várias, eu né? sei. E aí... A gente vai esquecendo algumas Sim. palavras, mas eu Tá. sei. E eu falei assim, não, a comida também é ok, porque eu gosto de sushi, eu gosto de tempero japonês, né? Minha mãe faz, então ok também. Então, eu, assim, tinha Você já foi uma com ideia- planejamento, de tudo, eu né? tinha uma ideia muito diferente daquilo que eu ia encontrar lá. Uhum. E a cultura, ok também, porque os meus pais me ensinaram daquele jeito, então é só seguir do jeito que eles me ensinaram, mas não foi bem o que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá, então, além de me chamar de gaijin, que quer dizer estrangeiro, falar, ela é gaijin, e ficava cochichando, sabe? E aí a comida era muito doce. Gente, eu não sabia que a comida era doce assim. Nossa, eu não conseguia comer muitos tipos de comida diferente lá, de tempero japonês mesmo, porque era muito doce. E a língua que eu sabia era antiga. Eu cheguei lá, por exemplo, falei uma palavra que minha avó falava. Ela falava que o banheiro era benjo. E eu cheguei na fábrica e falei, eu quero ir no benjo. Nossa, todo mundo caiu na risada. Porque falou, benjo? Nossa, minha avó que fala desse jeito. Ela falou, porque aqui a gente fala que é toire, que é o toilet, né? Que ele falava que é toire. Nossa, como você é engraçada, como você é antiga. Porque eu aprendi da minha avó, né? Então, muitas E naquela palavras. época não tinha internet para você ter a facilidade de você aprender, né? Não tinha. Então, além do choque cultural também, eles têm, né, tem a mania deles. Eles são muito machistas, mulher não tem vez, né? É muito preconceito assim. Você não pode beijar em público, mas o homem pode passar a mão na sua bunda, ok.
né? Então Tem essa liberdade com as mulheres lá? Sim, então é nesse nível. Então lá nem seria assédio isso aí. Não, de jeito nenhum. Bem, é Isso uma aí é um cultura. agrado. Tá. É um Isso é uma agrado. cultura bem patriarcal lá. Bem patriarcal. Misericórdia. Então esse choque cultural eu não entendia. E a gente não tinha voz em nada. Nós éramos funcionários lá, operárias. E a gente, às vezes, tinha alguma coisa que você achava que ficava melhor dessa forma. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse serviço, mas se fizer dessa forma, eu acho que fica melhor. E eles não aceitavam de jeito nenhum, né? Então, eu acredito que quem foi também sofreu, né, todos esses preconceitos, fora que nas lojas o pessoal olhava feio pra gente. Os brasileiros tinham, eles tinham assim, o pessoal quando chegava, eles achavam que os brasileiros roubavam. Então, eles ficavam tudo de olho, achando que a gente ia roubar. Entendi. Então, e fora... Nossa, que dificuldade. Foi. Quanta coisa você enfrentou, né? Enfrentei bastante coisa dentro da fábrica, os chefes eram muito rigorosos com a gente. E assim, eu chorei muito. Sei que assim, no começo, nossa, eu queria voltar correndo. Eu não desejaria isso para ninguém. Tem gente que gostou de lá, né, se acostumou, mas para mim foi um pesadelo. Porque o choque de cultura foi muito forte para você, né? Fora isso, outras coisas também dentro da fábrica, com os próprios brasileiros. Foi muito difícil. Tanto é que, assim, até hoje eu tenho um pesadelo que eu tô voltando lá trabalhar. Misericórdia. Tenho. Então foi muito forte para você. Foi. No começo eu tinha quase todos os dias o pesadelo. Hoje, aí já é de vez em quando que eu tenho, mas ainda tenho esse pesadelo. Porque você não deve ter tratado esse trauma. Porque ao mesmo tempo que você foi por um propósito, mas você pagou um preço muito alto, né? Já tá longe da família, né? Não tinha tanto apoio. Olha aí, tá vendo? Você que pensa em viajar, você tem que ter esse cuidado, porque quando a gente muda de cultura, por mais que a gente esteja acreditando que a gente vai para lugares, né? Porque tem uma cidadania, ou porque você acha que o teu parente, você é imigrante, então tem descendência, você acha que, né, outros países vão te tratar bem. Só você se organiza. Porque não é tão fácil, não. As pessoas têm a mania de querer... porque eu vou viajar e vai estar tudo bem. Sim. A Adriana aqui está provando que não fica tão tudo bem, né? E quando você voltou, Adriana, como foi você começar? Porque quando você voltou, você vem de uma CLT. Sim. Você saiu de lá, aí começou a empreender. Sem planejamento, eu acredito, sem uma técnica, mas com muitos erros. O que foi que te... O que ninguém te contou, ou que você aprendeu na raça sobre empreender? Esse começo foi muito difícil também. Mas, assim, eu tinha uma força de dentro que eu acho que a gente sempre tem, né? Que a gente fala que não é que a gente achou essa força. A gente tem já essa força dentro de nós. E desistir nunca foi a minha palavra de... final, desistir nunca. Então, mesmo lá no Japão foi difícil? Foi, mas eu trouxe tudo que é de melhor lá. Eu aprendi japonês, estudei japonês lá. Tudo que eu pude aproveitar lá no Japão, eu aproveitei. Eu trouxe muita bagagem riquíssima, eu acredito. Mesmo dessa cultura e tal, toda a bagagem que eu aprendi no Japão, eu trouxe para cá. E com essa força eu comecei meu negócio. Uhum. E como eu falei para você que eu tinha esses pesadelos de voltar para o Japão, eu falei, não posso voltar nunca mais. Então, eu preciso ser firme. E eu comecei empreendendo, primeiramente, em um bar, um quiosque. Eu comprei um quiosque, que era lá da São Luís, tinha um quiosque na rua São Luís. Para eu conhecer um pouco do mercado, porque até então eu não sabia o que eu iria abrir, eu abri esse quiosque, comprei esse quiosque bem baratinho e fiquei lá. Era um café e eu fiquei lá conversando com os comerciantes que passavam lá, tomava café, sentava. Então eu comecei do meu jeito a fazer
a pesquisa de mercado. Era do meu jeito. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. 6 meses se passaram. E dessa pesquisa de mercado, uma pessoa sentou no meu balcão e falou assim: eu estou vendendo o meu equipamento usado de fotografia. Mal sabia que era assim uma bucha, né? Esse equipamento que ele estava vendendo. Não valia nada, mas aí eu me interessei e falei, então eu vou comprar, eu vou abrir um negócio que eu sempre gostei, que é a fotografia. Então, foi no balcão do café que ele ofereceu a máquina de revelar. E ele tinha a loja do lado. E aí eu fui fazer outra pesquisa de mercado, que é olhar a loja dele, se tinha movimento ou não. E estava lotado de gente, né? Então, aí vendi o meu quiosque e abri essa empresa de fotografia num centro comercial que chamava Alto Cafezal. Hoje não existe mais, mas foi lá que eu abri meu negócio. E depois que eu abri, eu pensei, bem, eu vou abrir, vou comprar os produtos e vou vender e vou revelar e pronto. Tá tudo muito bom. E fluxo de caixa? O que é fluxo de caixa? Não sei. É fluxo de caixa? O que é planejamento? Filha. Não sei o que é planejamento. O que é faturamento? Não sabia nada. Eu não tinha sistema, era tudo aqui, ó, na canetinha e num bloquinho. Eu anotava o que entrava e anotava as despesas. Era assim que eu fazia. Bem analógico mesmo. Como todo mundo na época, a grande maioria também fazia isso. Sim. Uma boa parte, né? Lojas pequenas. As grandes não, né? Os grandes magazines já tinham mais estrutura, né? Naquela época não tinha cartão. Se tinha, eu não tinha. A gente recebia só no dinheiro. Tinha crediário. A galera do crediário aí vai saber. Crediário Eu tinha. cheguei a fazer crediário também no caderninho. Nossa, nunca recebi. Os calotes vieram assim, né? Porque, todo mundo faz caderninho. Eu falei, também vou fazer caderninho. Marcava lá, mas olha, confesso que o caderninho ficou tudo com os nomes e nunca recebi. E aí, quando chegou esse fluxo de caixa, cadê, gente? Eu vendia, comprava, eu tinha um funcionário só. Um funcionário, aliás, 2. Um que revelava para mim e o outro que estava atendendo no balcão. E aí eu tinha que pagar, né, o salário. Tinha que pagar o salário, tinha que fazer compras. Chegou uma hora que essa máquina começou a quebrar, por isso que eu falei que era uma bucha que eles venderam para mim. Me enganaram, na verdade. Ele mais quebrava do que revelava. E as fotos saíam, assim, terríveis, as fotos. Eu vejo as fotos que saíam, eu compraria jamais. Mas naquela época, como era tudo analógico, o pessoal até aceitava as fotos que saíam, então... Tinha assim, até que saía meio desfocada, né? Então, foi aí que entrou o meu sócio, quando faltou dinheiro. E eu sou grata a ele até hoje, porque ele não me questionou. Mas você vai... Como que é? Me fale sobre seu planejamento. Como é que está a loja? Onde que você vai investir? O que você vai fazer? Não me questionou nada. Ele pegou o dinheiro de 6 anos que ele tinha. Todo o dinheiro era $50 mil, eu lembro. Eita, dinheiro, hein? $50 mil. Ele investiu junto comigo na minha empresa. Eu estava quebrada. Não, ele entrou então com dinheiro, né? Ele Você só com tinha com a dinheiro. boa vontade. Eu só tinha boa vontade. Você só tinha intenção de fazer acontecer. Porque o que eu tinha era mais ou menos isso que eu tinha trazido. Era mais ou menos isso. Só que aí eu tive que comprar um carro. Eu tinha que gastar aluguel, né? Eu não comprei a casa, mas eu tinha um aluguel para pagar. Aí eu tinha os meus gastos também. Sim. E os gastos da empresa. E eu tive que reformar para abrir. Eu tive que colocar móvel. Entendi. Então, eu gastei muito. Eu fiquei... Na verdade, eu não tinha fluxo de caixa. Eu não pensei nisso. Eu não sabia que tinha isso. E foi com esse valor que eu comprei um equipamento novo. Aí foi automatizado. Aí as coisas já melhoraram. E aí eu procurei... Tinha um pessoal lá que... nesse centro comercial,
a maioria lá era decasseque. Decasseque é as pessoas que foram para o Japão, né? Os descendentes japoneses que foram para o Japão, eles são chamados de decasseques, que voltaram para trabalhar. Uhum. E lá, de 40 empresários, metade era japonês. Uhum. E todos eram descendentes desses decasseques que vieram para investir aqui. Então, eu lembro que o Sebrae chegou lá e fez uma reunião lá com todo mundo, todos os lojistas. E foi o ponto de partida que ele começou a falar sobre algumas coisas sobre isso, de fluxo de caixa, de planejamento, que você tem que colocar. Então, mas eu era leiga, totalmente leiga nesse assunto. Alguma coisa eu absorvi, nem tudo eu absorvi, mas eu acho que foi aí que começou esse meu movimento de, olha, eu acho que tem uma coisa a mais do que só vender. Só está atrás do balcão. Então, foi nessa época que, depois que eu coloquei um equipamento novo e a empresa começou a crescer e tal, eu pensei, não vou poder parar, eu vou abrir outras lojas, vou mudar um pouco o segmento. Na verdade, eu vou segmentar, eu vou colocar mais atuação, mais nichos, né? Isso. Ampliar o seu repertório, os seus produtos. Isso. Né? Então, foi... A sua prateleira de produtos, né? Exatamente. E eu decidi, então, depois de tudo isso, meu sócio já tinha voltado, eu decidi que eu ia fazer a faculdade, que sempre foi o meu sonho. Então, eu fui fazer faculdade com 30 anos de idade. E qual foi a faculdade, Adri? Fiz administração de empresas. Aí você aprendeu a enxergar a empresa. Aí eu aprendi a enxergar como Como empresa. foi para você abrir esse mundo na tua mente? Na hora que você vê a teoria e a prática ali. Primeiro, eu queria mais era viver aquele momento de acadêmico que eu não tive. Sabe, de sair com os amigos. Então, eu comecei assim, no primeiro momento eu só queria sair, me divertir, aproveitar o que eu não tive. Então, aquilo faltava para mim. Eu, desde cedo, eu tive que ir atrás, trabalhar. Né? Então, eu não tive essa fase de você chegar de madrugada, né? Depois logo trabalhar. Então, aí eu comecei a gostar muito. Aí, no segundo momento, eu vi que tudo que eu estava aprendendo, eu conseguia colocar em prática. Na verdade, eu já estava fazendo, mas sem conhecimento. Eu não escrevia, eu não fazia... na prática, eu ia fazendo conforme o vento vai soprando. Eu soprava aqui, eu fazia o que o outro estava fazendo, eu estava fazendo. Mas eu não tinha um planejamento e eu não tinha esse conhecimento de como que tinha que ser o meu negócio. E foi na faculdade que eu aprendi o que a gente tinha que fazer, porque tinha aula de finanças, tinha área de direito, até a parte de direito eu comecei a estudar também para eu poder aplicar nos meus negócios. Tá. E aí você abriu a HK. Aí eu abri a parte de estúdio, de eventos. Também comecei a publicar uma agenda que chamava Agenda da Noiva, que era no ramo de eventos. Então, nós publicávamos 5.000 exemplares, era uma revista, e chegamos a atuar lá até em Manaus. A gente tinha até em Manaus, tinha Presidente Prudente, aqui em Marília, e até Manaus a gente chegou a publicar, e nós fizemos durante 10 anos isso. Então, além dessa agenda, nós tínhamos a parte de estúdio, a parte de evento, casamentos e eventos sociais, e, por fim, a gente... entrou na área de formatura que eu estou até hoje. Que bacana, Adriana, tá vendo? Gente, não falo para vocês, né? Às vezes não, a origem é simples, mas não é ela que determina o seu futuro, o seu destino. Tudo é questão da gente ver o que a gente quer. Por menos conhecimento que você teve, mas você foi atrás, você não desistiu. E falar em desistir, como você mesmo disse que
A palavra desistir não cabe na tua vida. Pandemia. Como foi para você? Pandemia, crise, a maturidade. Você viveu com a chegada... tivemos aí a pandemia, tivemos o boom do digital, porque foi um boom aquilo ali, né? O que abalou, e que abalou profundamente muitos negócios. Como foi para você, Adriana, atravessar esse caos? Primeiro foi do analógico para o digital. Então, aquele equipamento meu que eu tinha não servia mais. Eu tinha que migrar para o digital. E eu falava para mim mesma, não, isso aqui não vai chegar tão cedo, não. Isso aqui vai demorar. Mas eu vi que os concorrentes começaram a comprar esse equipamento digital. E eu lembro também na época que esse equipamento novo, porque o primeiro eu comprei de segunda mão. Então, eu paguei bem mais barato que era de segunda mão. Esse novo equipamento digital não tinha de segunda mão, porque estava acabando de ser lançado. Então, ninguém estava vendendo, ninguém estava comprando e vendendo logo em seguida. Então, não tinha no mercado, só tinha o novo. E o novo custava o preço de uma Ferrari. Custava $200 mil na época. E era um investimento muito grande para a gente poder falar, vou investir, mas e depois? Era um risco, né? É um risco. Retorno é lento, geralmente, né? Foi a primeira vez que eu fiz o financiamento no projeto. O Sebrae me ajudou também nessa época, o planejamento para poder pegar esse recurso no projeto. E aí o projeto foi aprovado e eu peguei esse recurso no projeto e pensei, se eu não investir, eu vou morrer na praia. Então, tudo que eu fiz vai morrer por aqui, porque todo mundo está migrando. Todo mundo queria tirar foto no digital, na câmera digital e revelar. E o meu equipamento só revelava negativos, era só o filme, só o negativo. Não tinha tecnologia para revelar de câmeras digitais. Celulares ainda não tinha, mas câmera digital todo mundo estava comprando já. E eu não tinha essa tecnologia. Então, eu acredito que se não tivesse o conhecimento de fazer o planejamento, será que eu vou conseguir pagar esse equipamento ou não? Eu não teria arriscado, eu teria desistido de comprar, não teria arriscado, na verdade. E eu acredito que a empresa não iria existir hoje. Então, depois que eu investi, ele deu um salto, porque eu comecei, assim, a revelar muita foto, muita foto. Mas, como eu já tinha aberto todos esses leques, né? Eu tinha de opções. 3, eu tinha uma na São Luís, eu tinha aqui na República, eu tinha... você tinha aberto 3 lojas? 3 lojas, eu tinha 3 lojas. Um que era de estúdio, outro que era de evento, outro tinha uma outra de revelação também, na São Luís. Aí depois eu vendi, fiquei só aqui com a parte de eventos, mas assim, eu tinha 24 funcionários na época. E aí, com 24 funcionários, você sabe que eu precisei de gerente, eu precisei... de líderes, né? Líderes, porque eu não conseguia mais fazer a gestão de tanta gente dentro da empresa, porque era 3 lugares diferentes. E eu confesso que eu perdi o controle, perdi a mão. Porque aí, para você administrar, eu não sabia o que estava dando lucro e o que estava dando prejuízo. Porque as empresas existiam, mas assim, eu não tinha esse controle. O que está saindo... Tirava de uma para colocar na outra, tapava buraco, né? E depois que eu terminei de pagar esse equipamento, que eu me senti aliviada, que eu tinha todos esses segmentos diferentes, eu comecei a pegar dinheiro emprestado. Porque com o intuito de crescer mais, de investir mais, eu falei, eu vou pegar um pouco no banco. Isso, olha, gente, não façam isso nunca. Porque é uma escravidão. Você ter empréstimo é uma escravidão. Você não consegue nem mais descansar. E virou uma bola de neve. Porque aí eu comecei... Foi onde você perdeu o seu planejamento. Porque o empréstimo, ele é bom desde que você não vire uma bola de neve. Virou bola de neve, aí ferrou-se. Que eu acredito que tenha isso acontecido com você, né? Aconteceu isso comigo.
quando eu peguei um tanto, era para investir em novos equipamentos para poder, né, atender melhor. E aí o corpo de funcionários lá, a mão de obra começou a ficar muito cara para mim. E eu não estava vendo. Ai, precisa de mais um aqui, precisa. Eu fui contratando sem fazer Cálculos, né? Sem fazer cálculos, planejamento. E quando chegou a pandemia, que você falou da pandemia, porque ela não avisou ninguém, né? Não, foi. E no meu segmento, ele parou 100%. Zerou. Quando chegou, sabe quantos que eu tinha de dívida no banco? Nem imagino. Mais de 200 mil. Meu Deus. E como pagar isso com tudo fechado? Como pagar isso com tudo fechado? Porque eu lembro que a gente fazia várias reuniões online, né? Sim. E toda hora a gente estava junta, né? Que a gente faz parte do Conselho da Mulher. Já se encontramos várias vezes no Sebrae. E eu via sempre você, né? Buscando alternativas. Sim. Eu sei que nessa época primeiro eu comecei a pensar positivo, achando que era uma fase que ia passar logo, já ia abrir, mas eu vi que estava demorando e as coisas iam piorando. Eu sei que, assim, o único lugar que eu busquei foi Deus. Foi Deus que me sustentou. E foi uma coisa bem, assim, digamos, bem espiritual mesmo. Porque Ele falou no meu coração que tudo era para confiar, que tudo ia se resolver. E isso foi muito forte. Tanto é que depois desse dia, eu entreguei e fui trabalhar. Eu falei, eu não vou ficar em casa, então. Eu fui trabalhar. Eu fiz tantas entregas com o meu carro de foto, às vezes eram 5 fotinhas, o pessoal pedia no WhatsApp, eu entregava lá em cima, em outro bairro. Conheci toda a Marília fazendo entrega de foto. Porque eu decidi que eu não ia ficar em casa. E também comecei a vender, que você participou, né, da comissão. Você sabe que tem gente que comprou, mas tem gente que não comprou, certo? E na pandemia, todo mundo ficou em casa. Eu falei, a oportunidade de eu vender aquelas fotos que o povo não comprou da formatura e entregar digital mesmo, né? Porque eles não estavam saindo de casa, ninguém estava saindo de casa, Sim, né? sim. Mas queria ver as fotos, não é? Sim, sim. Por isso que eu pensei, nós vamos fazer um mutirão e vamos começar a vender. Isso deu muito certo. Que coisa boa, né? Deu muito certo. A gente tinha guardado todos os arquivos. Por isso que é importante, né, a gente ter os arquivos guardados. Eu tenho um arquivo guardado de 10 anos. Então, a sua formatura eu tenho, meu backup. Que bacana. Então, se um dia você falar que perdeu, eu tenho guardado o backup. Aí, bom saber né? disso. Tem alguns HDs que realmente não aguentam muito tempo, então a gente entrega, a gente tem no contrato que só guardamos 2 anos. Mas eu já entreguei na pandemia mesmo, tinha muita gente que perdeu seus entes queridos, ia lá chorando e tal, queria as fotos e eu conseguia achar. Olha só, você trouxe arquivo. resgate da família, né? Foi. Que coisa boa. Me agradou muito, assim, o meu coração se encheu de alegria. Porque eu vi um propósito na minha vida. Porque, assim, a gente tira foto e a gente trabalha com isso. E, muitas das vezes, quando você faz faculdade, ou quando você vai no Sebrae, quando você vai numa palestra, todo mundo fala de propósito. Qual é o propósito da tua vida? Trabalhando com isso. E eu não sabia. E eu falava assim, gente, que propósito que eu tenho? Não tem propósito. Então, o que eu estou fazendo? Não tem propósito. Essa palavra que as pessoas perguntam, qual que é o seu propósito? Dá um chute na nossa cabeça, né? Pra você acha que você não é nada, você não tá fazendo nada, né? Então, isso me impactou, porque eu fiquei pensando por muito tempo, mas qual é o propósito? Mas eu não tenho propósito. O propósito é ganhar dinheiro. E eu falei, gente, todo mundo tem um propósito. Eu não posso pensar tão pequeno e só ganhar dinheiro, né? Então, daí eu comecei a ver o meu propósito. Falei, não, a empresa tem um propósito. Né? Você ajudar o próximo, você ajudar sem pensar, porque nessa época eu não pensava nem, eu vou ganhar dinheiro resgatando, indo lá
pegando, porque era gravado em CD, 10 anos atrás, não tinha HD, era tudo DVD. E a gente sentado lá, pegando, procurando um monte de CDs ali no chão. E aí eu vi o meu propósito. E eu pensei, gente, o propósito é você não... Quando você pensa no outro, além do dinheiro, esse é o meu propósito. E hoje eu trabalho dessa forma. Eu trabalho com alegria, sabe, com esse propósito de levar para as pessoas aquele momento especial que você tira e que vai ficar guardado para sempre. Não é mais pelo dinheiro. Eu quero oferecer o melhor para quem está comprando. Então, a qualidade, eu prezo muito pela qualidade, mas principalmente para aquele momento especial. Que é o registro. Que é o registro. Não é aquele momento, aquele que o celular consegue registrar. Né? Só um profissional com olhar de fotógrafo mesmo consegue registrar aquele momento que você fala assim, uau, eu consegui sentir aquela mesma emoção de estar pegando o canudo na mão, naquela mesma emoção de ter o casamento que eu fiz, muitos casamentos que eu fiz. Então, eu consegui encontrar o propósito na minha empresa. E hoje, falando aqui com você e dando o meu testemunho, eu penso que se uma pessoa olhar para a minha vida e falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Ai, nossa, que legal que ela falou isso. Vou trazer para a minha vida. Já estou muito feliz. Exatamente. É esse o propósito que nós temos aqui no nosso podcast. Essa troca de experiência é fazer com que as pessoas que estão nos assistindo falem assim, peraí, ela começou a estudar com 30 anos, decidiu fazer a faculdade, ela saiu de uma cidade de 6 mil habitantes e foi para o Japão, acreditando em algo melhor, deu a casa para os pais, né? Porque tem pessoas que moram numa cidadezinha pequena e acham que é pronto aquilo e acabou, né? Não. Quando queima algo dentro do seu peito e fala assim, peraí, o que eu vou fazer da minha vida? E vai. Deus está soprando nos nossos ouvidos, não é isso, Adriana? Adriana, eu separei aqui, ó. Eu vi até que você ficou um pouco emocionada ao falar. Beba água para você respirar. Beba água. Ela ficou até emocionada, viu, Júlio? Porque essa mesa aqui, fia, conta história demais, hein? Adriana, eu separei aqui, já que você falou de propósito, e aqui uma frase que você fala muito. Você costuma dizer que ninguém constrói nada sozinho. Como que você traz esse legado, assim, com tanta firmeza? Antes de eu ir para as perguntas de bate-pronto, que eu fiquei curiosa sobre isso. Olha, demorou muito para perceber isso, porque eu era muito centralizadora. Era tudo eu que sei fazer as coisas, eu que faço isso, e em todos os lugares, não só na empresa, como na amizade. Assim, na minha vida eu achava assim, com esse intuito de ai, não posso perder, eu não posso falhar, eu tenho que insistir, eu tenho que vencer. Eu coloquei muito isso em mim, que ai, só eu que consigo, só eu que estou fazendo. Eu vi que não. Que graça que tem, não é? Você conquistar as coisas sozinha e você ficar só com isso. Você vai vibrar com quem? Vou vibrar com quem? Exatamente. Vou vibrar com quem? Quem vai comemorar comigo sozinha? Eu vou erguer a taça sozinha e falar, ai, venci na vida. Que graça tem isso. E aos poucos essa ficha foi caindo. E eu vi que isso não importava, ter, né, sucesso ou não ter sucesso. Se você não tiver pessoas que caminham junto com você e que vibram com você, que abraçam a causa, não importa. Então, hoje eu tenho também, isso vale para os colaboradores, principalmente para os colaboradores que estão te ajudando a você, o dia a dia, tá lá, colocando, né, sua energia, seu trabalho, seu conhecimento. O que adianta você receber um elogio e ficar só para você? Então, a minha equipe hoje, os meus amigos, eu tenho escolhido diferente. Eu digo que, assim, amigos de verdade eu tenho
poucos. Mas o relacionamento é amplo e eu quero ampliar cada vez mais esse relacionamento, de poder estar ali, se eu conseguir ajudar um pouquinho, né? Às vezes aquela pessoa que está precisando, eu já fico feliz. E principalmente quando eu vibro com a minha equipe. A minha equipe hoje é participativa. Às vezes tem gente que pergunta assim, nossa, tá difícil, como é que você faz, hein, com os seus funcionários? Como que você faz para escolher? Porque tá tão difícil, ninguém quer trabalhar, e é uma reclameira. Mas aí a pergunta é para você mesma. E o que você está oferecendo então, pronto, em troca? Fala aí, o que você está oferecendo em troca? O que você está oferecendo em troca dessas pessoas não estarem junto com você? É isso, essa pergunta que você precisa fazer para você mesma. Porque quando você começa a oferecer, as pessoas boas começam a chegar perto de você, porque elas querem ficar perto de você. Agora, se você só oferecer um salário e nada mais, vai ter realmente aquele que só vai... Pelo dinheiro. Pelo dinheiro, isso. Quem der mais? Exatamente. Tchau. É uma troca. É uma troca. E eu falo para eles hoje, vocês não são meus funcionários, eu não tenho um funcionário. Eu falei, eu tenho parceiros, porque os parceiros, se não tiver bom... Eu falo assim, se não tiver bom para vocês, não tá bom para mim também. Não pode estar só bom para mim. Se não tiver bom para eles vão sair fora. Não vai produzir. Não vai produzir. Então, tem que estar bom para ambos. Tem que estar bom para ambos. Então, você tem que criar um ambiente, não só salários, mas um ambiente acolhedor em que você possa inserir. E eu acho que a coisa que mais o pessoal gosta mais é você ser valorizado. E reconhecido. Reconhecido. Valorizado e reconhecido. Já anota aí, se você tem um time de colaboradores, já pega essa lição da Adriana. Porque a gente precisa, sim, existe, é só questão assim, de vocês organizarem, mas olhar o seu colaborador como parceiro já muda o jogo, né? Dá uma mudada de jogo. Adriana, eu separei aqui, mas tem que ser bate e pronto, é o que vem da alma, hein? Certo. Tá, vamos lá. Um livro que te trouxe um aprendizado marcante. O Milagre da Manhã. Ai, eu amo. Uma música que te faz desligar do mundo. Eu tenho várias músicas. Mas as músicas que, assim, são várias músicas, mas as músicas que mais me tocam o coração é aquelas músicas românticas dos anos 80. Eu adoro ouvir as músicas dos anos 80. Eu faço academia ouvindo. E é essas músicas que me traz à memória aquele tempo gostoso, quando assim a gente era adolescente. Então, são essas músicas. Não tenho uma música, eu tenho várias. Você tem mais o gênero, né? Isso. O gênero. Se você tivesse uma única chance de sentar e de tomar um café com alguém, quem seria essa pessoa? Com Jesus. Tá vendo isso? Já várias pessoas que falam a mesma coisa, né, Júlio? Que legal. Um hábito simples, mas que mudou a tua forma de viver. É você agradecer por tudo e parar de reclamar. Então, eu reclamava muito, acordava já. Então, fala aí, fala para as pessoas de casa, para aprender com você. Quando você reclama, você traz para você algo já negativo. Logo, se você já reclama logo de manhã, já traz coisas negativas para a gente mesmo. E quando você começa a mudar esse hábito, ao invés de reclamar, você agradecer por tudo, porque cada segundo, cada coisa que acontece com você, você tem que mudar a chave e agradecer. Às vezes você acha que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, mas não. Quando você agradece, você vê que aquilo foi bom para você. A pandemia, por exemplo. Na época, eu achei que era terrível, mas hoje eu agradeço por ter passado. Porque eu acabei com a minha dívida, hein? Paguei tudo. Em 3 anos eu consegui pagar. Sim. Porque mudou a chave de pensar, como que você tinha que pensar. Você trouxe a criatividade. Você trouxe de novo a sua criatividade, né? Na pandemia eu também aprendi muita coisa. É na dor que você aprende.
né? Eu nunca vi a pérola para ela brilhar, para ela ter aquela beleza da pérola, ela passa pelo atrito da areia, Sim. né? Que é a dificuldade. Então, já falando nisso e você já respondeu ao que você aprendeu mais na dor do que na teoria. O agradecer? O agradecer. Eu tava pensando nisso aqui. Uma palavra que hoje define a Adriana. Humildade. Eu acho que eu aprendi a ser humilde e, né, não levar as coisas na simplicidade, que eu acho que é a melhor forma de você viver. Maravilha. Adriana, vamos imaginar que Papai do Céu vai chegar assim para você e vai falar assim: minha filha Adriana, eu vou te dar o poder de você impactar 8 bilhões de pessoas com uma frase. Essa frase, essa mensagem, ela vai chegar para todo mundo, via satélite, televisão, busdol, outdoor, de todas as formas. Eu gostaria que você falasse para as 8 bilhões de pessoas. Tá em Mateus, é um versículo da Bíblia que eu carrego comigo faz muitos anos, desde que eu realmente me descobri quem eu sou. Que fala o seguinte: busque em primeiro lugar Deus e o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uau! Isso é pra gente ler isso todos os dias. Todos os dias eu tenho esse versículo na minha mente. E que bom. E olha quanta coisa ele fez na tua vida, né? Ele tem feito e fará muitas outras coisas, eu tenho certeza. Que bom. Adriana, como que as pessoas encontram a Adriana? Como que as pessoas contratam a Adriana para festa de casamento, formatura, revelar foto? Como que as pessoas encontram você? Eu gostaria que você desse esse recado aí. Nós temos o nosso Instagram, @HIKFormaturas. No meu WhatsApp é 14996883775. Eu atendo até de madrugada. Você não dorme, não? Hoje mesmo eu passei 2 orçamentos de fechamento. Então, se você pensa em casar, se você está em formatura, está organizando formatura aí, que você seja a comissão, que faça parte da comissão organizadora da formatura, já procura a HIK. Tem no shopping? Qual shopping? Nós temos a loja física, que é de loja mesmo. Então, lá tem os personalizáveis, tem a revelação, que pode mandar pelo WhatsApp. Nós não estamos fazendo mais casamento, nós fizemos muito. Eu tinha muita paixão por casamento, mas hoje eu estou dedicado mais à formatura, que é onde eu me encontrei, que eu amo de paixão fazer os eventos de formatura. Então, na loja física tem a parte fotográfica, tem a parte gráfica também, que a gente faz até no tamanho 30x40. Fazemos também álbum de formatura, álbum sim, nós fazemos. Se você tiver já no pendrive o álbum, as fotos de casamento, nós fazemos um álbum encadernado. Mas lá tem uma variedade de coisa, 3x4, tem bastante coisa que a gente faz na loja física que fica dentro do Esmeralda Shopping. E nós temos o escritório de formatura onde a gente atende as formaturas. Que também é lá também, né? Do ladinho, do dentro ladinho. do shopping, dentro do shopping. Uhum. E as comissões que estiver assistindo, com certeza, se vocês os procurarem e derem essa oportunidade de fechar a formatura de vocês com a gente vai tratar com maior carinho, dedicação e profissionalismo. E eu assino embaixo, porque a minha formatura foi surreal que a Adriana fez. Adriana, eu quero agradecer pela sua presença. Curtiu? Curtiu? Adorei. Ai, que coisa boa, viu? Adriana, te ouvir assim, me traz um resgate, né? Não foi preciso nascer de novo para vir a Adriana, né? A Adriana, ela veio pronta, mas ela foi se moldando as dificuldades, foi vendo o que poderia trazer de melhor. E hoje você é a melhor versão da sua história. E que bom, né? Que você aprendeu com seus desafios. Então, eu espero que você tenha assistido esse episódio aqui, você tenha anotado tudo. Se você não anotou, volta, assiste tudo.
esse episódio é aquele que você assiste lavando louça, dirigindo, né? Dirigindo você ouve. Eu tenho o hábito de assistir podcast nas tarefas domésticas. Enquanto tem tantas pessoas ouvindo música, eu ouço podcast. Eu coloco lá, quando eu vejo, eu já fiz tudo em casa e eu aprendi. Então, fica essa sugestão, tá? Adriana, mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar a sua trajetória, a sua superação, sua resiliência, né? E tudo que você trouxe de ensinamento pra gente, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha vida, dos meus negócios. Agradeço demais. E vamos lá, né? Que a gente precisa, ainda está começando o ano, né? Exatamente, está começando o ano. E obrigada a você que nos assistiu, a você que vem nos acompanhando, a você que faz com que esse podcast aconteça. Nós estamos nas maiores cidades aqui da nossa região, também do nosso Brasil. E, ó, nós temos cheirinho já temos aires de outras regiões do estado, fora do Brasil, né? Lá do outro lado, então a gente sabe que alguns países, vários países estão nos assistindo, inclusive o Japão. Tá? Inclusive o Japão está nos assistindo. E antes de me despedir de você, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a revista e portal Mães e Filho, o Boticário Marília, o Dr. Ricardo Ortega, a doutora Beatriz Casari. Esses são os nossos apoiadores que estão sempre com a gente. E também os bastidores, o diretor técnico, que é o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora, o professor Henrique Nedmaia, que abraçou esse projeto. E a você, mais uma vez, compartilhe esse episódio, porque ficou surreal. E detalhe, hein? Estamos lançando um novo projeto, Virada de Chave. Acompanhe a nossa série Virada de Chave. Mas, ó, já pega papel e caneta, porque esse aí é só o tempo de você tomar um cafezinho, mas anotar tudo. Vamos brindar esse momento? Vamos lá. Ó, a gente, ó, quem assiste o Empodera Aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio.